E aí, pessoal, beleza? Vou gravar essa questãozinha do ITA, que é uma questão que também está no nosso material e é uma questão bastante interessante. Ele fala assim, ó: uma haste vertical de comprimento L, sem peso, é presa por uma articulação T e dispõe de uma extremidade, uma pequena esfera de massa M, que, conforme a figura, toca levemente a quina de um bloco de massa E-mão. Após uma pequena perturbação, o sistema movimenta-se para a direita. A massa M perde o contato com o E-mão no momento em que a haste perfaz um ângulo de π/6 radianos com a horizontal. Desconsiderando atritos, assinale a velocidade final do bloco. Vamos pensar da seguinte maneira, ó. No início, a altura dessa esfera de massa M, ela é o próprio L, né? E o centro de massa do bloco E-mão, ele não vai sofrer alteração quando esse cara se movimenta. Então, de certo modo, ó, a gente pode falar que a nossa condição inicial é essa daqui, tá? Em que eu tenho a velocidade dos dois objetos sendo zero, tá? A velocidade da bolinha e a velocidade do bloco são zero, então minha situação inicial é de repouso. E eu vou considerar a energia mecânica, né, do sistema como a energia potencial da bolinha, já que a altura do centro de massa do bloco M não vai alterar. Então, eu não vou pôr na conta a energia potencial gravitacional do bloco M, porque ela vai permanecer inalterada, tá bom? O que vai acontecer na nossa situação final? Então, vamos fazer um desenho aqui, ó. Na nossa situação final, a haste vai estar inclinada em relação à horizontal. E esse objeto vai ter uma certa velocidade v. A inclinação da haste em relação à horizontal é π/6. Ele deu isso pra gente aqui, ó, para destacar para nós. Opa, só que eu destaquei errado. É π/6, tá aqui, tá? Vou destacar em rosinha aqui, ó. π/6 radianos. Se a gente for usar isso em grau, talvez seja mais fácil. π/6 radianos é equivalente a 30 graus. Então, quando a haste forma um ângulo de 30 graus com a horizontal, tá? Vai ficar pequenininho esse meu 30 aqui, ó. Ficou apertada a figura. Quando ela forma 30 graus com relação à horizontal, ela vai desgrudar do bloco. Então eu vou desenhar um pouquinho mais para frente o bloco para eu ter espaço para desenhar uns vetores aqui, tá bom? Então o nosso bloco de massa M, ó, vai estar aqui assim. Então o nosso blocão de massa M também vai ter uma determinada velocidade para lá e a bolinha tem uma velocidade para baixo. O que ele quer saber é a velocidade do bloco. Então o que a gente quer saber, ó, é o que eu vou chamar aqui de V. Tá? A nossa pequena esfera, ela tem uma velocidade para cá, ó. Senhor, como é que você sabe que a velocidade é nessa direção aí? Porque a velocidade, ela é tangente à trajetória. Como aqui está a nossa haste, ela tem que formar 90 graus com a haste. Essa velocidade eu vou chamar de V, tá? A velocidade da esfera, beleza? Repara o seguinte, né? Se a gente for pensar em decompor essa velocidade V, e aí você vai falar, professor, por que você vai decompor essa velocidade V? Por um motivo básico. Como nesse instante, eles deveriam estar desenhados mais próximos, tá? Minha escala também não veio trabalhar aqui. Vou até mexer nessa seta aqui para a gente poder consertar essa escala, ó. Como nesse instante eu sei que esse cara vai desgrudar daquele, o significado prático disso é que eles têm, é o último instante, é o último momento em que eles têm a mesma velocidade horizontal. Então, quando a gente pega esse V e decompõe, a parcela horizontal dele aqui, ó, que é o Vx, ela vai ter o mesmo valor desse V que está em vermelho, tá? Claro, existe um Vy aqui, que pra gente o Vy não vai interessar muito, tá? Mas ele existe. Vamos lá, vou recapitular a ideia com vocês, tá? É o último instante em que essas duas velocidades têm o mesmo valor. Por quê? Enquanto ele continuar descendo aqui, a minha velocidade horizontal de V, né, do bloquinho, passa a ser maior do que essa, e por isso que eles desencostam, por isso que eles deixam de ter contato. Então é o último instante em que essas velocidades são iguais. Aí você fala, isso vai ser importante para a gente resolver o problema? Sim, talvez fosse a parte mais importante para você resolver o problema. De que o seu Vx é igual à velocidade do bloco, tá? Se você reparar aqui, ó, a gente vai ter a formação de um triângulo. Eu vou desenhar ele maior aqui, ó.
retângulo. E eu tenho duas coisas importantes nesse triângulo retângulo. Que esse ângulo é 30, obviamente esse é 24. Esse é o lado L, tá? Se a gente for pensar na bolinha aqui, a velocidade VE tá para cá, ó. Tá? A velocidade VE tá aqui. O Vx é esse cara que tá aqui, tá? E por que eu estou desenhando tudo isso? Para a gente poder determinar aonde estão esses ângulos. Por exemplo, se esse ângulo é 30, aqui é 90, eu tenho um triângulo, este ângulo que eu estou marcando aqui, ó, ele vale 60 graus. O que faz com que este ângulo entre a vertical, tá, e o vetor vermelho seja 30 graus de novo. Esse aqui, ó. Eu vou marcar aqui. Sor, por que esse ângulo é 30? Ué, esse ângulo é 30 porque a soma desses ângulos internos do triângulo tem que dar 180. Se eu já tinha 90, esse era 60. E o vetor VE, ele é perpendicular à haste, tá? A nossa velocidade, ela é perpendicular à haste, ela é perpendicular ao que seria o raio da trajetória. Esse objeto, por estar preso numa haste de comprimento fixo, ele vai ter uma trajetória circular. Por que é importante a gente saber isso? Por dois motivos. Primeiro, lembra, esse aqui é o meu Vex. Na decomposição, o Vex, então, é o cateto que ficaria de frente para o ângulo de 30. Tá? Ele está sem o ângulo do lado dele. Então, o meu Vx é o VE seno de 30. E essa é igual à velocidade do bloco que a gente está procurando. Quanto que vale o seno de 30? Bom, vale 1/2. Então, VE vezes 1/2 é igual a V. Então, vou passar para lá. A velocidade da esfera, nesse instante, é o dobro da velocidade do bloco. Tá? Pela parte vetorial aqui. Gente, questão do ITA, questão trabalhosa. Como que a gente mata o resto da questão aqui? Repara o seguinte, na situação inicial, a altura era L. E agora, quanto que vale a altura na minha condição final aqui? A altura desse cara na condição final é esse pedaço aqui. A altura final. Eu vou marcar essa altura em vermelho aqui para você enxergar melhor. Ó. Olha ela aqui. Tá? A altura é essa aqui. Como que eu vou achar essa altura final? Bom, você vai achar essa altura final pela trigonometria desse triângulo aqui. 30 graus está aqui, o cateto oposto é o HF, tá? E o L é o que a gente está procurando. Então, olha que interessante. Novamente, a gente vai usar o seno de 30. Seno de 30 é HF sobre L. O seno de 30, 1/2. É igual à altura final, dividido por L, não por 2, como eu pus aqui, ó. Vamos pôr o L aqui. Se você mandar o L multiplicando, a altura final vai ser L sobre 2. Então, a altura final da esfera é metade da altura inicial. Por sua vez, a velocidade dela é o dobro da velocidade do bloco. Agora, a gente vai conseguir pensar um pouco na questão em termos da conservação de energia. O que acontece? A gente não tem atrito entre esses blocos, então não tem essa dissipação de energia pela ação do atrito. A única força que está trabalhando aqui no meu percurso é a força-peso, que vai puxar meu sistema para baixo, é uma força conservativa. Então a gente vai dizer que o sistema é conservativo na trajetória, tá? Então o sistema conservativo. Para a gente resolver esse sistema conservativo, a gente vai dizer que a energia mecânica final é igual à energia mecânica inicial. O que é energia mecânica? É a cinética final mais a potencial final, que é igual a cinética inicial mais a potencial inicial. Beleza? Tá. Cinética final existe? Sim. Para quem? Para os dois blocos que estão andando. Tanto para a esfera, quanto para o nosso objeto, para o nosso bloquinho. Ué, então o que vai acontecer? Como eu tenho energia cinética para os dois, eu vou ter que pôr M'
vezes a velocidade da esfera ao quadrado sobre 2, mais a energia cinética do bloco, Emão, vezes a velocidade do bloco ao quadrado sobre 2, beleza? As duas energias cinéticas, mais a energia potencial final. Tenho, por quê? Porque a minha esfera tem uma altura final em relação ao solo, tá aqui, ó. Ô senhor, mas e a do bloco, você não vai considerar? Não vou, porque o antes e depois dela é igual, ele não variou a altura. Tá? Você até podia colocar, considerando o centro de massa dele, mas não vai variar a altura, quer dizer, fica mais trabalhoso só pra gente fazer. Então eu vou ter M' vezes G, vezes a altura final. Do bloco eu não vou pôr. Igual, energia cinética inicial. No começo, os dois objetos estavam em repouso. Deixa eu trocar de cor aqui para colocar um vermelhito aqui, ó. Tá? No início, os dois estavam em repouso, então a energia cinética inicial é 0. E a potencial gravitacional inicial era só para a massa M', já que a do bloco, como não variou, eu nem estou colocando. Então mg, H inicial, que é só o Hzão. Beleza? Olhando para isso aqui, você vai falar assim, professor, tem muita incógnita aqui. Então vamos lá, vamos com calma, vamos substituindo as coisas que a gente estudou aqui em cima. A velocidade da esfera, ela vale 2v, tá? O que a gente quer descobrir é o v. E as alturas finais e inicial eu conheço em função de L. Então vamos substituir isso aí. Vai ficar M', que multiplica 2v ao quadrado, tá? M' que multiplica 2v ao quadrado sobre 2, já que a velocidade da esfera é o dobro da do bloco, mais Emão vezes v quadrado sobre 2. Vamos fazer o seguinte, ó, vamos passar esse cara que tem a altura final para lá, ó. Ia ficar M, G, vezes a altura inicial, que era L, menos M, G, vezes a altura final, que a gente determinou que é L sobre 2. Tudo bem? Vamos andar mais um pouquinho. M vezes 2v quadrado, então dá M vezes 2 ao quadrado, 4, v quadrado sobre 2, mais Emão v quadrado sobre 2, igual. Aqui a gente vai cair no MMC, né? Ou a gente pode fazer de cabeça, ó. É 1mgl menos meio mgl, né? Dividir por 2 é metade. Se você fizer MMC, ou se você quiser fazer de cabeça, de qualquer forma você vai chegar nisso aqui, ó. mgl dividido por 2. Beleza? O que eu posso fazer? Quando eu tenho o mesmo elemento, né? O mesmo elemento em todos os termos da minha equação, eu posso simplificar. Tá? É como se o denominador do lado esquerdo fosse 2. Desafinei, ó. E do lado direito também é 2. Então esses dois aqui eu posso simplesmente cortar, né? Posso simplesmente simplificar. Como a gente quer saber a velocidade ao quadrado, e eu tenho ela nos meus dois termos, eu vou colocar ela em evidência, ó. Então ficaria v quadrado, que multiplica 4m mais Emão, que é igual a m vezes g vezes L. Manda esse pedaço dividindo. V quadrado vai ser igual m vezes g vezes L dividido por 4m mais Emão. Tanto faz a ordem, depois a gente vai olhar a resposta, ver como é que ela encaixou. Tá? Então eu tenho essa situação aqui. Eu vou extrair raiz quadrada dos dois lados, né? Então V vai ser igual a raiz quadrada de M' vezes G vezes L sobre 4Emão mais M'. Essa é a resposta da questão. Só vou procurar a alternativa correta lá, e aí a gente volta para conversar dela, ó. MGL sobre 4Emão mais M'. MGL sobre Emão mais 4M. Só está na ordem trocada embaixo, mas a ordem dos fatores não altera o resultado, ó. Então a alternativa vai ser a letra B, tá bom? Olha que questão interessante, por dois motivos. Essa história da decomposição da velocidade,
tá? Ela é fundamental para a gente entender. Repara que eu não usei o VY, eu só usei o VX. Aí você vai falar, professor, mas por que você usou isso mesmo? Porque no instante em que eles perdem o contato, tá, é o último momento em que essas velocidades são iguais. Enquanto eles estão em contato, eles estão andando com a mesma velocidade. A hora que a velocidade deixa de ser igual, eles perdem o contato. Quando um deles está mais rápido, no caso o blocão, né, ele vai perder o contato, deixa de encostar. Então, o VX é igual a V, essa é a primeira situação. Quem que é o V? É a velocidade do bloco. E o VX é a velocidade da esfera e ela é sempre perpendicular à trajetória, lembra? A velocidade, ela é tangente à nossa trajetória. Como esse objeto vai formar uma circunferência, vou insistir com isso com você, que às vezes a gente não vê isso, né? Esse objeto vai fazer alguma coisa assim, ó, ele vai descer dessa maneira, ele forma um arco de circunferência aqui. Toda vez que eu for desenhar a velocidade, ela é perpendicular ao raio. Decompondo, a gente vai descobrir, então, a relação entre a velocidade da esfera e a velocidade do bloco, tá? Bom, o que mais? Eu tenho que determinar a altura. Eu poderia ter colocado a altura na posição final como sendo zero. A gente pode escolher o referencial. Mas para não tornar a questão mais chata, de ficar mudando o referencial, ter que refazer o desenho, eu adotei como referencial a base lá no chão, e isso resolve a questão. Uma questão simples sobre sistema conservativo? Não, longe disso. Uma questão sobre sistema conservativo bem complexa, bem doidinha de fazer, tá? Então espero que tenha dado tempo de você anotar as passagens, faça suas pausas aí no vídeo, tá? E bons estudos. Se precisar, me escreve e pede mais exercícios que eu vou subindo as correções para vocês. Abraço!